Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite para falar mais uma vez da palavra do Senhor e adorar o Senhor junto com você. Esperamos que você esteja acompanhando no seu lar todas as mensagens, porque a gente continua buscando firme, independente dos acontecimentos, né? E nós gostaríamos, estamos aqui, vocês não estão vendo, mas os nossos irmãos André e o Diego estão aqui, né? Para nos ajudar nesse louvor. Eu gostaria que você adorasse aí na sua casa para a gente poder ter um momento de relembrar um pouco, né? Verdade. Como dá uma que é? saudade, né? Adorar o Senhor. Juntos, né? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós queremos mais da presença de Deus e eu creio que essa palavra que nós vamos meditar nesse momento fala um pouco disso. Eu gostaria, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa nesse momento, que você abrisse o Salmo de número 119. Nós não vamos ler ele inteiro. Maior salmo, né? Sim. Não é porque nem ia ter vídeo. Não. Mas eu gostaria que você abrisse aí. Nós vamos ler, a princípio, o versículo 9 e o versículo 11. Vamos ler nas nossas versões, né? Se a gente ver. Eu estou aqui com a NVT, que é a nova versão transformadora, e a Carol está com a NVI, nova versão internacional. Interessante para a gente ver, né, as formas. Todas são bênção para a nossa vida, mas é interessante que a gente vê as formas, né? Como, Verdade. às vezes fica mais claro para uns de uma forma ou de outra. Então, assim, na minha versão diz assim, Salmo 119, a partir do versículo 9. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a sua palavra. De todo o teu coração te busquei, de todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos.
Guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Na NVI então diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. O versículo 10 diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém. Esse versículo, né? Eu gosto muito desse salmo. Eu acho que eu já até preguei uma vez na igreja sobre isso, que ele praticamente todo fala sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. Pouquíssimos versículos de todos os versículos. Quantos são? Vários, né? São, vamos lá ver quanto que é. 176. 176 versículos. Acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 não falam sobre a palavra de Deus, sobre decreto, né? Nas várias palavras para descrever a lei de Deus. E o que o Senhor trouxe no meu coração nesse tempo? Que a gente vai meditar junto aqui. Nós temos... O jovem tem um grande problema, e eu penso dessa forma. Nunca a gente já foi jovem. Né? Ainda somos. Ainda somos bem jovens. Glória a Deus. Pelo menos de espírito. Mas eu penso assim, que jovem tem aquele problema de ser um quando se está vendo e ser outro quando não se está vendo. Verdade. E principalmente nesse tempo em que nós estamos, por mais que nós tenhamos esse momento, nós temos acesso a essa tecnologia, irmão, ninguém pode ficar lá na sua casa te acompanhando para saber se você está seguindo a palavra, se você não está. É uma coisa individual, né? Uma busca individual. E eu penso assim, por exemplo, vou citar um exemplo, que nem essa quantidade de live que tem, né? Muito, né? Muito, tanto gospel como, né, de diversos cantores. E todos nós temos acesso, nós estamos em casa e não temos nada para fazer, né? E ninguém tem como te policiar. Será que você está vendo a live da Aline Barros? Ou será que você está vendo a live do Eduardo Costa e do Leonardo? Né? Isso é uma coisa particular sua. E o que determina isso? É a sua sede. É verdade. Né? É a busca, né? Do que a gente quer se alimentar, ou o quanto a gente quer se alimentar. Eu acho que já foi, né? Assim, acho que você se comentou, não sei, assim, a época de se falar assim, isso é errado, isso não pode, pode ouvir música secular, não pode. Não é algo assim que exige da gente falar sobre isso, né? Porque é a medida que a gente quer do Senhor que a gente vai buscar. Então, assim, o que nos alimenta? O que, aqui na minha versão fala assim, né? Vivendo de acordo com a tua palavra. E claro que a palavra do Senhor propriamente aqui é a Bíblia, né? A palavra de Deus, mas nós temos muitos meios de nos alimentarmos do Senhor, né? Tem, como a Nathalie comentou, né? Da Aline Barros, exemplo, né? Que teve a live. Mas muitos servos do Senhor que têm feito coisas maravilhosas, né? Até hoje eu estava vendo lá no YouTube os vídeos em alta e os primeiros vídeos sempre são de pessoas não cristãs, né? Até acho que da Priscila Alcântara estava hoje em segundo, mas ela fez mais um karaokê, né? Cantando músicas de outras pessoas e não necessariamente louvores a Deus, né? Não que seja errado, né? Só estou comentando. Mas a da Paula Valadão, do André Valon, tava lá pra longe, sabe? Então talvez os cristãos que se dizem cristãos ou aqueles que se dizem que amam a Jesus não estão de fato, né, buscando aquilo que é necessário, né? Ou não estão assistindo, ou não estão vendo, e daí a gente pensa, será que estão assistindo, vendo a palavra do Senhor? Não. Porque eu penso assim, quando nós entramos nesse período de isolamento, há um mês e pouco atrás, né? Nossa, no mês de março ainda. Mês de março. Todos nós, eu percebia um desespero maior, ou uma busca maior. Por exemplo, nós tínhamos vídeos que eram muito mais visualizados no começo do que agora. Verdade. Isso é um exemplo. Verdade. É uma forma da gente acompanhar, não que nós estamos policiando você, mas é uma forma da gente acompanhar esse reflexo, esse retorno. Eu percebo assim que, com o passar dos dias, as pessoas vão... não vou dizer enfraquecendo, não seria essa palavra, mas... Talvez perdendo o ânimo. Relaxando. Eu acho, deixando um pouco de lado. Exatamente. E o que essa palavra trouxe no meu coração? Eu lembro de uma frase que alguém disse, foi alguém que disse, sabe? E dizia-se ser de Martinho Lutero, que ele disse assim que quando ele se batizou, ele achou que o velho homem ia morrer. Mas daí ele percebeu que o velho homem sabia nadar. E daí ele entendeu que ele teria que matar esse velho homem todos os dias.
Então esse é um processo que nós precisamos ter ciente dentro do nosso coração em todo o tempo. Não vai chegar um momento da nossa vida cristã que nós vamos falar assim, agora eu não preciso mais me preocupar com isso, porque, não, agora eu tô... o processo de santificação veio por parte de Deus, mas a busca pela santidade precisa ser do nosso interesse, do nosso desejo, né? Uma busca diária. Então, se eu não tenho... mas hoje não deu tempo, hoje eu não vou ler a Bíblia. Não, mas hoje não deu tempo, hoje eu não vou escutar o louvor. Nós já não temos a comunhão, que é algo que fortalece muita gente, né? Muito. Eu acredito que nós podemos dizer, por experiência própria, glória a Deus, nós somos irmãos em Cristo há muito tempo, né? E amigos. Acho que desde que eu entrei na igreja, nós, vai fazer mais de 10 anos, com certeza. E graças a Deus eu percebo que Deus colocou a Carol na minha vida para me incentivar a buscar Deus. E acredito que vice-versa. Sim, com certeza. A comunhão é muito importante nesse sentido, a comunhão e o trabalho no ministério também. Eu percebo que, por exemplo, quando a gente está envolvido com alguma coisa no ministério, a gente tende a buscar mais. Mas o envolvimento com pessoas de Deus também, né? Também. Em todos os âmbitos, né? Claro, principalmente na igreja, né? E agora a gente não tem esse tempo, né, de culto, assim, que a gente comentou no grupo essa semana, né? Meu Deus, eu acredito que os cristãos evangélicos, ou os que são mesmo seguidores de Cristo, estão com muita saudade, porque é o momento que a gente se reúne para agradecer ao Senhor juntos, né? Celebrar a Deus. Essa semana nós fizemos torre de oração e nossa, meu Deus do céu, vendo aquela igreja vazia e eu orei sozinha, né? E eu pensava, que alegria quando a gente puder estar lá, todo mundo cantando, pulando, adorando a Deus. Mas, pra gente ter esse sentimento, tem algo por trás, né? A motivação certa. Nesse tempo que a gente tá aqui, né? Não podendo cultuar o Senhor na igreja, o que temos buscado, né? A Ana comentou. Então, já que a gente não tem... A gente tem essa ferramenta aí, né? A gente tá com as mensagens no YouTube, as mensagens no WhatsApp. Então, assim, igreja, né? Jovens, é uma ferramenta, porque nem todo dia a gente vai conseguir ler a palavra, né? A gente sabe, né? Às vezes passa o dia correndo, voando, quem está trabalhando, né? Muitos estão trabalhando ainda, mas a gente precisa ter a consciência que a gente precisa. O Senhor não vai nos punir porque passou um dia e eu não... Mas o nosso coração tem que estar sedento. Essa sede não pode deixar, não pode cessar. Essa sede ela tem que ser constante. Para quando a gente poder se reunir, eu acho que o reflexo dessa busca nesse tempo de paralisação vai ser muito grande, né? Muitos pregadores, muitos líderes evangélicos cristãos estão profetizando muito disso, né? O que vai ser depois de tudo isso? Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse grande avivamento. Por quê? Porque nós estamos na nossa casa podendo refletir mais, podendo meditar mais sobre a vida, o que temos feito até então, né? Antes dessa pandemia, como vai ser depois. Então, é o momento da gente se atentar para o quê? Para a palavra do Senhor, que é o caminho de todas as coisas, né? E eu vi até uma live hoje, ia ver uma live hoje sobre como lidar depois, o que vai ser o pós-pandemia. Porque a gente ainda não tem noção, porque, como eu já disse milhares de vezes, não tem precedentes o que a gente está vivendo. E aí muitas teorias, né? Sim. Você pode pegar seu avô de 100 anos, ele nunca passou por isso que nós estamos passando. Então, lidar com esse pós, eu acredito que vai ser um desafio também. E esse desejo precisa estar no nosso coração. Como a gente disse, a gente usa a palavra sede, né? E é algo que me lembra, por exemplo, eu sou uma pessoa, era muito ruim de tomar água durante o dia. Até hoje. Só que aí o que eu fazia? Eu não quero morrer de pedra no rim, sei lá, né? Então o que eu faço? Eu coloco uma garrafa lá do lado e daí eu sei, eu tenho que até final até meio-dia eu preciso tomar aquela garrafa. Essa garrafa inteira. De tarde eu tenho que tomar outra. E a gente precisa se policiar. Exatamente. Então, se a gente se preocupa com a nossa saúde física, muito mais devemos com a nossa saúde espiritual. Exatamente. Então coloca lá, olha, eu vou colocar um despertador. Hoje, tal hora, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou buscar a palavra do Senhor. Porque se você ler esse salmo aqui, e eu recomendo que você leia esse salmo, talvez até o final da quarentena você acabe de ler. Eu acho que Mas você vai perceber que a sede, aqui não fala quem que é o salmista que escreveu ele, mas eu percebo assim que era uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus, que tinha muito sede. Porque a gente percebe que a fome pela palavra de Deus no salmista foi despertada de diversas formas.
Tem até um versículo, acho que é o de número 71, que diz assim, acho que nessa versão vai falar mais bonito, que fala assim, sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Nessa versão diz bem parecido, mas foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. E eu percebo que às vezes a gente precisa, né, dessa... E talvez esse tempo, não sei, para alguns vão encarar dessa forma. Exatamente. Ou não, a gente tem mais tempo. Agora não se pode dar desculpa que não tem tempo, né? Claro que a maioria continua trabalhando, mas de qualquer forma, por exemplo, os horários de culto, nós não estamos mais na igreja, estamos em casa. Então, é um tempo a mais. É uma questão de prioridade. A gente sempre falou, e eu gosto daquela passagem de Salomão que fala que nada é novo. Então, talvez você vai ouvir muitas vezes. Esse dia meu filho me falou um negócio assim, que eu achei o máximo, que alguém comentou que falou várias vezes sobre o mesmo assunto. Ele tá falando... eu e o André tava comentando que os últimos cultos a gente tava... Uma linha. Havia uma linha, assim. E eu usei a palavra, olha, você tá falando as mesmas coisas. E o cara falou assim, talvez porque a gente ainda não aprendeu. Né? Talvez uma criança, pedagógico, né? Na escola eles precisam ensinar várias vezes. Repetir, né? E a gente também, né? E eu percebo que é um exercício. É uma necessidade de exercício. Eu não sei como que você... Até antes de entrar nessa parte, é isso que eu ia falar também. O Salmo 119, então ele repete muito a questão de se atentar para os decretos do Senhor. Por exemplo, 33 fala, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Fala muito, né? Obedecerei até o fim, não me esquecerei da tua palavra. Então, se for olhar o Salmo 119, o maior salmo, né, que tem, ele é repetitivo, então com algum propósito, porque ele foca na questão da palavra do Senhor, da lei do Senhor, né, a Bíblia. Claro que quando usa a palavra lei, se trata muito também da lei, né, mas com o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, né, a lei se cumpre nele, então é toda a palavra que é aplicada para nós. Então acho que já existe aqui essa repetição, então ela nos mostra que a gente precisa se exercitar, né? Repetição, exercício, hábito é algo repetitivo. Então, quando a palavra do Senhor fala assim, viver, a resposta, né, para a pergunta de como o jovem pode manter puro o seu caminho, a sua conduta, é vivendo de acordo com a tua palavra. Vivendo, né? É gerúndio, né? É algo constante, então um exercício. Então a palavra do Senhor, ela precisa, né? Aqui fala que, guardei no coração a tua palavra. Tem outro salmo que fala, atei no meu coração, para não pecar contra ti. Então, a Natália falou da água, né? De estar ali. Então a gente tem que pensar que como que a gente vai continuar depois da pandemia, por exemplo. Tendo essa palavra aqui, ou até durante agora, né? Enquanto muitos estão extremamente ansiosos, a gente falou muito isso em outras mensagens, né? O James tem falado, o pastor André, muita ansiedade, falta de paz, um medo absurdo. Tem pessoas que estão com medo absurdo, irmãos, na nossa cidade, sabe? A gente precisa ter um temor, sim, porque a gente precisa se resguardar, mas o medo absurdo não é de Deus, isso não vem do Senhor. E daí como que a gente pode? Só ler, não, mas além da Bíblia, o Senhor vai nos direcionar, o Espírito Santo vai nos conduzir. Eu li, esse falando que, né, que ia ter a live, eu vi uma frase, eu acho que foi hoje ou foi ontem, que assim, a gente pode se distanciar do Senhor, mas o Espírito Santo sempre vai estar pronto para nos receber novamente. Exatamente. Então, a palavra do Senhor está aqui, ela sempre está pronta para a gente chegar e entrar dentro dela, né, se aprofundar nela. Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que falou assim, mas eu leio, eu não entendo. E na época eu ficava pensando assim, mas como é que eu vou, né? Entrar na cabeça. A questão, assim, a palavra do Senhor, a gente sempre fala daquele negócio que sempre se renova. A palavra fala sobre as misericórdias, mas eu creio que a palavra do Senhor já é uma misericórdia. Porque muitos até não têm acesso também, né? E muitos, é uma realidade do mundo, né? Muitos não têm acesso a essa palavra. Mas se a gente não... A revelação vem de acordo com o Espírito Santo. Eu percebo assim, várias vezes eu preguei, eu estudei o mesmo versículo e cada vez você entendia de uma forma. Isso não é a nossa capacidade, porque nós somos limitados, né? Não é a nossa capacidade. Muitas vezes, olha, Espírito Santo, eu preciso entender isso, eu quero entender o que essa palavra está dizendo, eu preciso dessa revelação. Então fala o meu coração. E dessa forma, o Espírito Santo não está ali como um enfeite. Essa é outra necessidade que a gente precisa
ter para aprender a guardar a palavra no coração? É entender que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso auxiliador. A gente fala que ele é o nosso professor, porque ele, tem um versículo que fala que ele nos faz lembrar daquilo que a gente já aprendeu. Exatamente. Então às vezes você vai ler, exatamente. Às vezes você vai ler aquilo ali, e já aconteceu isso comigo, tenho certeza que na maioria das pessoas. Eu li tal coisa e fiquei com aquilo na cabeça. Depois de muitos anos, eu lembro que você anotava na Bíblia e colocava um ponto de interrogação, lembra? Sim. E às vezes passava anos sem entender aquela palavra, por exemplo, né? E daí, de repente, você viu uma palavra e você falou... Alguém esclareceu de alguma maneira, porque o Senhor fala. Fala. A gente fala aqui na igreja que por filme ele fala, por série ele fala, por um desenho, por conversas, no trabalho. Não tem, olha, quando a gente fala que o Senhor está no controle da nossa vida. Então, se ele está no controle da nossa vida, ele vai falar conosco em todo o tempo. Se ele está no controle, nós estamos abertos, nós estamos atentos à voz dele, né? Ao que ele vai falar. Né? Exatamente. Até se for da sede, achei, né? Porque a gente está colocando aí as mensagens no YouTube. E quem dera Deus, né? A gente quer acreditar que vai alcançar pessoas que talvez nunca ouviram falar de Jesus. Então é até interessante você explicar, né? Porque a gente usa muito esses termos que a própria palavra do Senhor diz, né? Que a gente precisa ter sede do Senhor e buscar porque Ele é a fonte de água da vida. Mas o Espírito Santo vai ensinar todas essas coisas para aqueles que querem, né? Aprender mais do Senhor. E bem justamente que nem o salmista mesmo fala, se não me engano, Salmo 42 tem algum outro. Que ele fala que assim como a corça suspira pelas águas, e todos nós que já tivemos sede, fizemos uma caminhada longa, assim, a gente sabe o desespero que a gente tem. E é desse sentimento que a gente está falando, sobre querer algo desesperadamente. Porque a palavra do Senhor fala que nos últimos tempos muitos não terão acesso a isso que nós temos. E nós precisamos pensar, refletir, e esse é o intuito da mensagem, e você refletir aonde eu quero chegar. Quem eu quero ser em Cristo ou fora de Cristo? Se eu estiver afastado da presença, porque eu penso assim, irmãos, eu penso e eu vejo que isso é um exemplo na vida de muitas pessoas. O pecado não é que, de hoje de amanhã eu resolvi, eu vou virar um assaltante. De hoje para amanhã eu vou virar um estuprador. Não é assim que as coisas acontecem, as pessoas já não nascem com essa tendência. Não é assim, São coisas que aos poucos nós vamos nos afastando, né? Exatamente, aos pouquinhos. E a palavra do Senhor vai falar sobre a casa limpa, nós somos uma morada, nós somos uma casa de Deus. E se nós deixamos essa casa vazia, ela está toda limpinha, nós estamos buscando a presença de Deus, ela está perfeita. Daí do nada a gente começa a deixar um lixinho acumular ali, uma sujeirinha ali, e vai se afastando, e quem deveria habitar dentro dessa casa já não tem mais a liberdade. E daí vai vir outra coisa, vai morar. Exatamente. Ela vai se ocupando com outras coisas. É como a gente falou das prioridades, de ouvir alguma coisa ou de ver alguma coisa. Não tem problema algum. Esses dias a gente estava ouvindo uma música romântica lá em casa. A gente, que bonito. Não tem problema algum, amados. Até porque a gente tem discernimento das coisas, né? E você ouvir uma outra música não quer dizer que você não deixou de dar prioridade. Exatamente. Mas o que tem ocupado a nossa casa, né? O que tem feito a maior parte dela, o que tem adornado a nossa casa, né? E a palavra do Senhor que fala muito da palavra, né? A palavra, os mandamentos, a lei. Quando Jesus entrou na nossa vida, ele habita dentro de nós. Mas para ele permanecer dentro de nós, a gente precisa se alimentar da palavra. A gente precisa ter... até a questão da casa que a gente está falando. Por exemplo, a minha casa, eu chego um momento e falo, eu tenho que limpar, eu tenho que fazer aquilo. Porque ninguém gosta de habitar num lugar sujo, num lugar maltratado, num lugar jogado. É claro que o Senhor que faz o trabalho no nosso coração, mas nós precisamos ter essa disposição de mudar o ambiente, de falar assim, eu até falei nesses vídeos atrás, ninguém nunca precisou falar pra mim, olha, isso não é legal, aquilo não é legal. Mas eu percebi que, olha, isso daqui já não o Espírito Santo vai tocando, né? Exatamente. Já não combina mais com o que eu decidi viver. Eu queria ler com vocês rapidinho. Eu estava fazendo um estudo nesse livro de 2 Coríntios. E esse versículo, eu lembro que há alguns anos atrás, eu não lembro quem foi o pregador, mas um pregador foi na igreja. E eu estava passando por um momento, eu era bem jovem, estava passando por um momento de tentar o domínio próprio, o autocontrole. E ele citou esse versículo e eu nunca mais esqueci, que eu guardei isso no meu coração. 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3. E essa versão é muito show de bola, quer ver? Diz assim:
Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. E levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Nossa, linda essa versão. Mas essa versão é mais esclarecedora ainda do que a NVI. Até você estava falando de não entender a palavra, eu lembrei. Hoje, com a internet, é quase assim, claro que a profundeza da palavra do Senhor, as revelações, é o Espírito Santo, né, que vai dar. Mas a gente pegar um versículo que tem palavras difíceis, hoje não é mais desculpa, né, de não entender. É nesse sentido, irmãos. Porque tem tantas versões, tem o próprio dicionário, né, o próprio Google, você joga lá uma palavra, estava comentando que ali no Salmo, uma versão que fala caminhos, a minha fala veredas. É uma palavra diferente. Mas hoje nós temos tantas alternativas, né, para ouvir a palavra, e essa versão é linda. Nossa, esse versículo é lindo, fala de levar cativo o pensamento, que vai nos tornar obedientes a Cristo. É aquilo do Salmo, falando de olhar para a palavra, de atar a palavra e obedecê-la até o fim. Exatamente. E uma coisa que desde então eu compreendi na minha vida, desde que eu ouvi essa palavra desse pregador, foi que não adianta a gente achar que assim, é como um casamento, né? Nosso relacionamento com Deus é como um casamento. Não adianta a gente achar assim, eu vou ficar apaixonado pelo meu marido da mesma forma sempre. Existe uma diferença entre o amor que você cria com os laços e a paixão do, né? Exato. É claro, e eu creio que é necessário isso, porque nem sempre a gente vai olhar pro marido e vai estar. Você fala, nossa, preciso casar com esse cara. Mas é importante que em algum momento aquela paixão, aquele desejo de assim, eu preciso estar com a pessoa, né? Eu preciso ver ele hoje, eu preciso ver ela hoje. Nem sempre ele vai estar aceso, mas no seu coração você vai criando através do convívio. Porque isso é o casamento, né? Precisar manter a plantinha, né? Regada. Nossa, o relacionamento com Cristo é a mesma coisa. Exatamente, e eu acredito que por isso que Deus já usa essa analogia, né? Nós precisamos criar esse relacionamento. Então, se eu decidir, eu vou dizer, hoje eu estou muito cansada, hoje eu não vou ver meu marido. Amanhã eu estou muito cansada, amanhã eu não vou ver meu marido. Vai chegar um momento que ele vai caçar outra pessoa que queira ver ele. Exatamente. Né? Então nós precisamos demonstrar esse interesse, esse desejo. É bem isso ali, é lutar contra o humano que nós somos. Né? Os seres humanos que nós somos falhos. Exatamente. Não tem momento na sua casa. E comigo acontece. Não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de orar, não dá vontade. Não dá vontade de fazer nada. Sim. Essa semana mesmo teve um dia que eu tava com meu celular assim, deitado no sofá. Eu quero dormir o dia inteiro, não? Senhor, eu tô com preguiça hoje, eu não vou ler a Bíblia. Aí daqui a pouco eu pensei assim, tem gente que fala que é o Espírito Santo incomodando. Ele não incomoda. Não. Mas alguma coisa no meu coração cria vergonha nessa cara, né? Porque daí hoje, e é o que fala assim, não são armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. E a gente cria assim, mas hoje eu tô tão cansada, Deus vai me perdoar, que hoje eu tô cansada. Amanhã eu tô cansada também. E cada dia você vai arranjar um argumento novo. A gente não pode acumular as desculpas, né? Exatamente. O desejo precisa estar no nosso coração. Ele precisa partir de nós. Não assim como um relacionamento, eu não posso amanhã chegar pro meu marido e falar assim, olha, eu não quero mais, tô indo embora. As coisas não funcionam assim. Nós criamos um laço, um compromisso. Nós escolhemos viver. Porque ninguém te obriga. Não, Assim como ninguém te obriga a seguir Jesus. Eu sempre falo lá, você é livre, você faz o que você quiser. Você não quer. A palavra do Senhor diz que ele bate na porta, né? Exatamente. Então ele é extremamente educado. E outra coisa também interessante, que nem tudo a gente pode também dar crédito ao diabo, né? Ao inimigo, assim. Tudo, claro, ele está ao redor o tempo todo buscando a quem possa tragar. Mas é nós mesmos, porque a nossa carne é fraca, é nós, né? Matar todo dia, eu acho que ficou lá na água quando a gente se batizou, não, né? Ele tá vivo dentro de nós, infelizmente. Mas é essa busca pelo Senhor, através da palavra dele, que vai nos fortalecendo cada dia, né? Porque o nosso corpo físico tende a ser cozido. Exatamente. E é por isso que eu acho tão legal. Cativo é uma pessoa presa, escravizada, né? Presa. Então, levamos cativo o nosso pensamento rebelde. Estar preso, né? Não, você... É uma escolha que nós fazemos diariamente.
Então, eu posso levantar hoje disposta a fazer uma faxina na minha casa, ou eu posso decidir, não, eu estou cansada de deixar essa bagunça aí. Eu posso acordar com uma disposição, é algo que você determina. Vai requerer da gente um esforço, né? Vai requerer, né? A gente vê, vamos lá, eu sigo vários youtubers, eu acho que você também segue um ou outro, né? A gente gosta de ver alguma coisa. Requer um esforço da gente, né? Acordar, não, vou arrumar minha cama, por exemplo, parece uma coisa simples, mas desde esse momento, né? Vou levantar hoje, por exemplo, eu ainda estou de licença, né? Mas depois eu vou voltar a trabalhar, mas esse tempo, muitos não estão trabalhando, estão em casa. Lutar, de repente, contra a preguiça, que eu acho que é o que, tirando a ansiedade, todos os outros sentimentos ruins de muitas pessoas, né? Quero crer que aqueles que acreditam em Cristo não tenham esse sentimento, porque o Senhor Jesus não nos ensina a ter esse sentimento, né? Muito pelo contrário, ele nos fortalece, né, na força do seu poder. Mas a preguiça é algo que impregna mesmo na gente, né? Então a gente tem ela tá ali, pai, né? Exatamente. E não é culpa do diabo, não. É nossa culpa. Isso daí não é o diabo que coloca preguiça na gente. Eu acho que ele tá preocupado com outras coisas, né? Mas a gente tem que se levantar, tem que se despertar. Nathalie falando das lives. A gente tem tanta coisa para se alimentar também nesses dias, né? A gente ouviu o Descende. Pessoas servem o Senhor que estão aí pregando o mundo afora, né? E que nos animam também, assim como a gente se anima, né, vendo as mensagens mesmo da nossa igreja, né, do nosso canal, as mensagens que os irmãos mandam, quando se prontificam e respondem no grupo, isso tudo incentiva a gente a permanecer. Exatamente. E amados, a gente, às vezes assim, o Senhor não tá nem olhando pra mim, digamos assim, eu sou só mais um, né, nunca pense isso. Uma vez eu pensava, não é que eu pensava, eu achava assim, se eu fazer hoje, tanto faz, tanto fez, se eu ler hoje, tanto faz, tanto fez, não faz diferença. Claro, pra Deus não faz, vai fazer pra nós, como nós vamos ver nesse mundo, qual legado que a gente vai deixar, quando retomar os cursos, por exemplo, como que a gente vai se expressar, ou quando a gente retomar ao nosso trabalho, quem está parado, a gente tem que ser diferença, a gente tem que, não olha... Se olhar para a palavra, eu sinto como se fosse uma obrigação, mas uma obrigação boa. Não assim, um fardo, muito pelo contrário, né? Mas uma obrigação boa de tudo isso que a gente tem aprendido, né? De tudo isso que o Senhor tem falado aos nossos corações. Paulo mesmo fala, né, que eu preciso falar, sobre mim cai essa obrigação de falar da palavra de Deus. E sabe uma passagem que a gente gosta muito lá em Hebreus? Eu não ia ler, mas capítulo 10, que né... Irmãos, aqui é meio que um bate-papo, não combinou nada, a gente tá falando assim, vai falando, né? Coitado, o Espírito Santo tem que se virar. Mas a gente sempre lê muito, né? Eu acho que é um capítulo que a gente gosta bastante, eu também gosto muito. Especialmente desse capítulo 10 de Hebreus, que ele vai falar, vamos achar lá o versículo? Versículo 25... versículo 24, olha só que bonito, que ele fala assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, mas eu não posso visitar meu irmão, mas eu não posso sair de casa de noite, eu não posso, porque eu trabalho durante o dia, eu não posso. Aqui na nossa cidade existe o toque de recolher, mas nós temos celular. Uma mensagem. Porque assim, eu percebo por exercício próprio, há uns anos atrás eu gostava de escrever no planner, né? É mais um diário do que um planner. Mas daí eu tinha uma colega de trabalho que a gente ficava se incentivando, a gente trocava caneta, a gente via como é que o do outro estava mais bonito. Dava um ânimo de fazer bem, né? E hoje eu estava olhando umas fotos antigas e olhando como que estava bonito, e o meu desse ano eu quase não escrevi, porque a gente já não está mais junto. Então o incentivo é necessário. Eu vejo quantas pessoas que continuam na academia porque tem alguém junto. Nossa, muitos, muito. Né? Nós precisamos desse contato social. Ou alguém em casa animando, né? Pode até ser só uma... Não, mas vai lá, o marido, vai lá, né, amor, vai lá fazer. Então é importante, amados. Talvez se você está se sentindo desmotivado, a gente tenta, né, nós aqui falando de nós, a gente tenta motivar você. Ou você que sabe que pode motivar, né, ali, até a gente às vezes se sente desmotivado quando a gente não recebe de repente uma mensagem sua, né, a gente tem saudade de todos os irmãos. Aí, vamos pensar isso, que nós somos importantes, cada um é importante, um oi, né, seja o que for, e isso vai nos instigando a buscar mais o Senhor, qualquer coisa, amados, parece bobeira, mas os pequenos detalhes, né, As pequenas coisas, amados, nos incentivam, nos estimulam a buscar o Senhor. Esse dia a gente estava até falando
que a gente tava assistindo a live da Aline Barros, né? E daí ao mesmo tempo uma mandando mensagem pra outra, não, esse louvor, tô chorando aqui em casa, tá louvor. E é necessário. Então, seja essa pessoa incentivadora, né? Seja a pessoa que vai edificar as outras, que vai ajudar as outras. Seja amigo, parceiro em Cristo. Ou se você precisa desse incentivo, conversa com alguém que te aproxima de Deus. Né? Não alguém que vai... afastar mais. Exatamente. Que vai dar ideias loucas aí, né? Você sabe, você conhece as pessoas do seu convívio. Procura esse incentivo. Se você está precisando e se você está precisando oferecer, faça isso. Aproveite esse tempo. Tem muitas pessoas que precisam. Meu esposo hoje foi visitar minha irmã e eu até estava pensando que eles não têm acesso à internet, tá? São já de idade e estão afastados. E ele foi visitar e a irmã abraçou ele e chorou. Falou assim, ai, como eu gostei desse abraço, que saudade que a gente sente. Talvez aí na sua casa, com todas as comodidades que você tem, você não percebe. Mas tem pessoas que estão sentindo falta do seu oi, do seu abraço. É claro que a gente nem sempre pode abraçar, né? Ter esse... Mas da sua mensagem, manda lá. Esse dia eu quero mandar um abraço virtual, né? Então manda seu abraço virtual para alguém. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Senão não vai ficar aqui. Não fala pouco, né? Não, olha... Os irmãos, né, que convivem com a gente sabe, mas tá muito gostoso e a gente tá orando muito, né, todos nós orando muito para que logo vai passar, logo a gente vai estar na igreja, com fé em Deus. Quando a gente fala logo, a gente quer que seja logo mesmo, talvez no mês de maio ainda, ou talvez junho, nós não sabemos. Mas a gente sabe que um dia vai cessar, né, uma hora vai cessar, não sabemos como, né, não fazemos ideia. Não. Eu só falei hoje pro James, por exemplo, assim, nós não podemos esperar sair uma vacina, na minha opinião, né? Porque nós nem sabemos quando vai ser, a gente ora para que ela saia o mais rápido possível, mas nós não sabemos isso aí só o ano que vem. Nós não vamos ficar trancados até o ano que vem, né? É enfrentar, né, com as armas que o nosso país tem, com o que a gente tem e ir embora pra frente, né? Mas enquanto isso a gente vai continuar cumprindo com o que as autoridades determinam, né? É necessário, é importante. E orando uns pelos outros, né? A gente conta com os irmãos, aí compartilha, irmãos, os vídeos, aí a gente... hoje, essa semana a gente foi pra Medianeira. Uma mulher de lá falou que estava vendo os vídeos. Olha só que legal, olha, muito bom. Ainda eu comentei assim, é mais vídeo caseiro e tal. Não, mas tá muito legal. Gente, olha que coisa abençoada, né? Vamos fazer a nossa parte. Nosso intuito não é que aparecer mesmo, porque a gente não pode. Tá Jesus! Ficar na frente da câmera é muito estranho. Quem sabe um dia, né? Mas brincando. Mas estamos fazendo isso para nos incentivar. Amém. Fique firme. Isso. Lá no versículo 37 está escrito assim, que aquele que há de vir virá. Ele não tardará. E o meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, eu não me agradarei dele. Então não se afaste. Não se afaste. Fique firme. Vamos juntos. Amém? Amém. Eu não vou orar agora, porque senão eu vou ficar aqui até meia-noite. Amém? Nossa, mas não se afaste. Fique firme em Deus. E glorifique, busque. Manda uma mensagem aí agora para alguém, para falar que Jesus ama ele. Amém? Glória a Deus. Amém.